primeira pergunta que a gente se faz é: essas sanções, esses embargos estão escalando, estão atingindo não só os oligarcas, os bilionários, a população da Rússia, agora a gente vê inclusive sanções contra as filhas do presidente Vladimir Putin. Isso é mais uma demonstração do Ocidente de que pretende evoluir nesses embargos até secar a fonte, até acabar de vez com esse conflito, com essa invasão da Rússia na Ucrânia. E aí a pergunta que eu faço é se isso pode escalar ainda mais o conflito ou se isso pode trazer, de repente, algum arrefecimento em tudo isso que está acontecendo. Boa tarde, Gani. Boa tarde, Felipe. Eu acho muito difícil parar o conflito, pelo contrário, pode escalar ainda mais o conflito por duas razões. A primeira é que as sanções também voltam contra o próprio Ocidente. Não no caso aí, obviamente, das filhas do Putin, mas as sanções de ordem energética se voltam contra o próprio Ocidente. A própria Europa estava cogitando parar de comprar o gás natural da Rússia. Quer dizer, me parece uma ideia brilhante, né? Vão lá e façam isso e aí acaba com a indústria de vez na Europa. Quer dizer, é de uma irracionalidade sem tamanho. Um outro ponto aí, tem uma análise bastante interessante, se vocês puderem, tem vídeo circulando na internet sobre isso e tem um texto que o historiador escocês Niall Ferguson escreveu, dizendo que há um risco, e não é desprezível esse risco, de uma terceira guerra. E ele diz o seguinte, o Putin, se você não der uma saída para o Putin e fazer ele lutar até o final, ele pode usar uma arma nuclear. E esse é o ponto. E vamos lembrar que o Putin já deixou isso claro. Ele falou o seguinte, se a OTAN entrar diretamente nesse conflito a favor da Ucrânia, não mandando equipamentos de maneira indireta, mas questões de espaço aéreo ou mandando tropas efetivamente, ele falou, abre aspas, o Ocidente vai ver uma demonstração de forças jamais vista na história do mundo. Desde quando a guerra começou, o Putin não blefou uma vez. Então, assim, é algo bastante delicado, bastante perigoso. Então, a questão é sempre a mesma, né? A gente pode ter todas as críticas ao Putin, à Rússia, se indignar com a situação, mas a pergunta que fica, Felipe, como parar a Rússia? Esse é o ponto. Como parar a Rússia? Se você for para o confronto militar, é inviável. O Pentágono sabe disso, porque aí é a humanidade em risco. Então, como você para? Sanções econômicas vão ser suficientes? Já se fala na imprensa americana, vários economistas de peso dizendo um cenário de estagflação no mundo, muito parecido com a década de 70. O Rogoff, que é um grande economista, pesquisa, um grande acadêmico, falou que em 20 anos a dominância do dólar está com os dias contados. Então, o ponto é esse, quer dizer, sanções econômicas pesadas contra a Rússia, elas também se voltam contra o Ocidente. Então, será que tem sido a melhor estratégia? Será que não era a melhor estratégia a negociação? E obviamente que numa negociação alguém vai sair perdendo, viu, Felipe? E eu vejo que seria a Ucrânia, goste ou não, mas é assim que eu vejo a saída do conflito. Garantia formal que nunca mais entra na OTAN e que não vai entrar na OTAN, e a região lá de Donbass, com as duas principais cidades, na mão do Putin, o controle do Putin na região, ou se mantém independente, né? Mas zona de influência da Rússia ou parte da Rússia. E a outra questão, Crimeia também não tem mais volta. Eu vejo que essa seria a saída para esse conflito.